Quarta-feira, 4 de janeiro, o vídeo hoje é um pouco mais cedo, são cerca de 15h30, pelo que eu vou fazer isto o mais rápido possível. Em todo caso, o que é que mudou hoje? Hoje saíram dados durante a manhã da inflação na Alemanha e caiu bastante, mês para mês, creio que foi menos 1%, ou seja, começa a haver palavras de que o pico da inflação foi atingido e começa a discutir-se o receio, pelo menos nos Estados Unidos, do pivô do Fed, porque normalmente quando o Fed faz o pivô, ou seja, para de aumentar e até diminui as taxas de juros, normalmente falo cedo demais. E o que acontece? Acontece que depois voltamos a ter uma inflação mais elevada e volta tudo ao mesmo. Em todo caso, as coisas hoje estiveram um pouco instáveis, no mínimo. Porquê? Porque hoje saíram então os dados da manufatura, ou seja, da produção, e basicamente, como vocês podem ver, estão por tudo que é lado, não é? O PMI ficou ligeiramente abaixo do previsto, já o índice de emprego nem por isso. E se vocês olharem para os JOLTS, quer dizer, isto é um aumento bastante importante. Abaixo do anterior, sim, mas muito acima do esperado. O que é que aconteceu? Aconteceu que o gap up veio por aí abaixo e para já continua. No entanto, o mais importante, e por isso é que eu estou a fazer o vídeo um pouco mais cedo, 19 horas, as minutas. Minutas não é mais do que a ata da última reunião da FOMC, onde vai estar tudo escritinho e aquilo que se procura são informações que porventura não foram muito discutidas durante a apresentação por parte do Powell e por parte das questões que foram feitas. Há quem conta até o número de palavras, quer dizer, ainda há bem pouco tempo era o número de vezes que a palavra recessão aparecia. Seja o que for. A questão é, vamos ter movimento às 19 horas, se vai ser um movimento determinante para saber qual vai ser o próximo caminho, potencialmente. Hoje os jolts eram para ter atirado isto para o charco mesmo e não foi o que aconteceu. A realidade é que as ações estavam, sei lá, a maior parte delas estavam a subir 2, 3, 4%, acabaram por ficar negativas e agora estão a fazer pelo menos um bounce e estão ligeiramente positivas. Já na Europa, como nós podemos ver, fazer aqui um refresh, as coisas têm estado instáveis, a Altri teve a manhã toda negativa, não faço a mínima ideia porquê, a Galp a cair 4% e o BCP a subir 4%, depois temos a EDP dentro das renováveis ou elétricas, por assim dizer, é aquela que tem estado bullish, continua a fazer o seu trajeto. Mota-Engil também está a subir 2%, assim como a Jerónimo Martins, mas por exemplo a Sonesta está a subir 1%, e o resto nós estamos a subir menos que o resto da Europa, é um facto, mas ainda assim estamos a subir qualquer coisinha. Olhando para os Estados Unidos, neste momento, como vocês podem ver, o cenário é este. Microsoft teve um downgrade, são daqueles downgrades madastros, porquê? Porque basicamente foi, sei lá, $300 para 250, o price target, por parte de uma agência qualquer. E o que aconteceu? Aconteceu que começou a 3% negativo e agora vai nos 5%. Apesar de o valor da ação estar abaixo do price target, não é? Em todo caso, tirando esta exceção, temos a Amazon e a Google. A Google, por exemplo, creio que foi a Google e a Amazon, ambas tiveram upgrades e também estão a ficar negativas. Pelo menos a Google, eu tenho a certeza que teve upgrade. Aliás, eu tenho a certeza que as duas tiveram, porque elas valem praticamente o mesmo, né? 87 e 84, e a Amazon, o price target era 130. Talvez a casa de notação não fosse tão importante, sei lá. A questão é, petrolíferas muito quietas, apesar de negativas, e o petróleo hoje está a cair bastante. Em termos de calendário, amanhã, quinta-feira, vamos ter variação de empregos privados e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, ou seja, mais um dia de movimento, né? A semana do emprego vai ser assim, e depois vamos ter o PMI, que também poderá fazer
as ações moverem-se. Hoje em dia está tudo na expectativa. A maior parte das cotadas estão naquele ponto de expectativa. Quanto às options, vamos fazer aqui um refresh. Vamos colocar na data de hoje, já está. Como vocês podem ver, estão muitas calls. Aliás, já há muito tempo nós não víamos o rácio das puts para as calls a favorecer as calls. E hoje este é o cenário. Para sexta-feira, ou seja, daqui a 2 dias, o cenário é este. É o oposto. Portanto, como diz o outro, um olho no cravo, outro na ferradura. As coisas querem ficar bullish. A realidade é essa. Está tudo a querer ficar bullish, mas para já não se está a conseguir ter grande movimentação. Posto isto, vamos olhar aqui para o PSI. E aquilo que nós vemos é que é a segunda vela consecutiva de rejeição nos 5.883. As últimas vezes que isso aconteceu tivemos quedas, uma, duas, mais profunda, e agora estamos neste ponto de situação. É expectável que isto aconteça? É, mas é aquilo que eu costumo vos dizer. Uma coisa é nós esperarmos, não é, que isso aconteça. Outra coisa é acompanhar a movimentação do preço e tentar perceber se é isso que vai acontecer. E para já, como vocês veem, se fechasse assim, porque visto que falta uma hora, né? Mas se fechasse assim, nós teríamos aqui uma vela interessantíssima, teríamos uma movimentação que, apesar de tudo, é normal, como é óbvio. Temos um máximo mais baixo, mas os mínimos estão a subir. Isto significa o quê? Significa que furamos este pequeno pivô que está aqui, mas temos este suporte todo de preço e as moving averages. Significa que se fizermos um martelo, por isso devem ver no final o fecho, né? Como é que ocorreu. Se tivermos um martelo, temos caminho aberto para amanhã subir ou continuar a subir, por assim dizer, porque a realidade é esta. Nós fizemos um breakout do triângulo e chegámos ao destino. O destino era a resistência de preço. Chegámos lá, batemos 2 vezes, pode ser com uma ervilha, a terceira é de vez, pode não ser, né? Várias vezes aqui nós tentámos, furámos, depois perdemos e vamos mais para baixo. Este é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, por assim dizer, quando fazemos estas análises, tentar perceber se isso acontece ou não. Portanto, um fecho aqui acima irá impulsioná-la para esta zona, caso contrário, mais uma rejeição ou até mesmo nesta rejeição, iremos voltar para esta zona, não é? Olhando para os restantes índices, temos o IBEX. Vejam, o IBEX está a ficar completamente bullish. A realidade é essa. Mas, volto-vos a dizer, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito muito curto mesmo. Aliás, nós já temos isto aqui há, sei lá, há quanto tempo? Há bastante, não é? A grande questão agora é esta. Porque é que isto vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Nós não sabemos. Aquilo que podemos dizer é, tendo em conta os dados de hoje, está completamente bullish. Desde outubro, né, esta zona da queda, quando fez o breakout no final de outubro, ela está bullish, mas, tal e qual, e vocês recordam-se do BCP, não é? Temos muito para trabalhar. Não vai ser a primeira que vamos romper esta zona, muito menos esta, mas para já é o que está a fazer. CAC está na zona de resistência, ou seja, né? Primeira tentativa, segunda, terceira, potencialmente, vamos ver como é que está aqui a uma hora, se está a ficar overbought. Está, pelo que há algum cuidado, mas a realidade é que não se pode dizer que está bearish. Faz a zona de breakout, fez o teste da Moving Average e agora pode fazer a escadinha, não é? De resto, DAX deve estar praticamente igual, um bocadinho abaixo. E Standard & Poor's. Standard & Poor's está, vocês podem contar os dias, né? Desde dia 19 de dezembro, que não sai dos 3.880 e dos, quer dizer, se formos o mais precisos, seria aqui em baixo, mas dos 3.800. É onde nós andamos. É como se estivesse à espera de alguma informação, de algum dado,
para arrancar, seja para que lado for. A realidade é essa, seja para que lado for. Mas esse movimento não deve faltar muito para acontecer. As tecnológicas é a mesma coisa, com uma diferença, né? Enquanto o Standard Poor's está por aqui, as tecnológicas estão aqui. Vocês podem comparar e veem que a queda é praticamente a mesma. A grande diferença é que daqui para aqui são 8 e as QQQs, como têm uma amplitude maior, têm. A diferença nem é assim muito, eu pensava que fosse maior, mas são só 12. No entanto, vocês já estão a ver o que é que pode acontecer, né? Rompendo aqui estas zonas e vamos ter um flush lá para baixo. Agora, a VIX está quieta, em princípio preenche a gap e deixa isto para outros dias. O rácio das puts para as calls, agora estão a entrar mais puts, apesar de terem entrado muito mais calls, principalmente na abertura, face aos últimos dias. Temos o dólar a querer romper, mas não rompe. A realidade é essa. Vamos ficar atentos aqui aos 105 dólares. Se começar a romper, aí sim, acreditamos aí até aos 106. De resto, para já, está a tentar. O petróleo, esse tem estado em queda. Ontem viemos até ao suporte. Hoje o que é que fizemos? Abrimos, perdemos o pivô e vem até à zona seguinte. Ou seja, vamos ver como é que isto reage nos 73 até aos 70. Toda a gente fala basicamente que isto está associado à questão das recessões. Porquê? Porque o movimento, eu já agora posso meter aqui assim há um mês, só para vocês verem. Normalmente as recessões, o que acontece, existe, né, este disparos do petróleo e depois um afundanço tremendo. Aqui o disparo basicamente foi um ano, um ano de aumentos e depois basicamente caiu de julho de 2008 até fevereiro, ou seja, em pouco mais de meio ano caiu mais do que aquilo que tinha aumentado. Está tudo à espera que venha para aqui. Agora, se vier para aqui, é mau sinal. É sinal que estamos com uma recessão mesmo. A maior parte das discussões é se a recessão vai ser leve ou não. Vamos ver. Para já o petróleo está a fazer, né, o trajeto de voltar para o mínimo do mês e temos suporte aqui, pode fazer um bounce e depois logo analisaremos. As taxas de juro basicamente voltaram aqui para esta zona. Nada de relevante. Não se esqueçam, a parte relevante é que temos uma tentativa de inversão, sem dúvida. Para já, se este for o higher low, temos uma inversão. Temos é que esperar que seja o higher low. Bitcoin não está a mexer, mas está positiva. Se vocês podem olhar, o índice está muito menos positivo. A Bitcoin, fechando assim hoje, seria um fecho interessante, mesmo sabendo que a resistência está aqui. Vocês veem que se traçássemos aqui uma linha nos contra redondas 17.000, víamos que a resistência está toda aqui, temos tido suporte, mas isto pode ser um mero bounce. No entanto, movimentação positiva. Aquela que tem estado a movimentar mais é a Ethereum, rompeu esta zona, ou seja, claramente temos mínimos mais elevados e temos esta zona toda que era o valha-me Deus para romper, em que rompeu. Chegou, foi à resistência seguinte. No entanto, para já é aquela que está a ficar bullish. Por isso é que eu digo, muita gente está à espera que isto tudo fique bullish. Não se esqueçam que vai começar a apresentação de resultados. Eu vi, por exemplo, que a Tilray vai apresentar segunda-feira, dia 9. Vamos ter banca a apresentar também para a semana, creio. Estou a falar dos Estados Unidos, pelo que também pode haver movimentações positivas na antecipação de resultados e depois começar o trambolhão a seguir. Por norma, é isso que acontece. Não se esqueçam, a maior parte das cotadas, tecnológicas principalmente, atingem picos em janeiro e depois em março estão cá em baixo, literalmente. Portanto, sazonalidade vale o que vale, mas para já está... pode ser esse um dos motivos para as subidas que toda a gente quer que aconteça ou que esperam.
Em todo caso, olhando aqui para a Green Volt, hoje não fez nada, continua no Moving Average, literalmente não fez nada. Num dia em que podia ter feito alguma coisa, não fez nada. EDP renováveis, a mesma coisa, continuamos aqui nesta zona, continuamos a não conseguir furar a Moving Average, portanto, vocês preparem, como eu costumo dizer, o livro de cheques. Eu espero que vocês não usem margem, ou seja, não peçam dinheiro emprestado para investir na bolsa, porque estão a duplicar o vosso risco. Mas a grande questão é, acima dos 21,12, 21,10, as coisas começam a ficar bullish. Para já, não. Quanto à EDP, chegou ao destino. Literalmente. Tem feito as escadinhas, sempre que tem um dia extremamente positivo, dá um trambolhão. Será que é isso que acontece amanhã? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Aquilo que eu sei é que estamos numa zona de resistência. Ela pode continuar a subir, não é por aí. Teve hoje uma subida fora do normal, vê-se pelo tamanho da vela. Se tínhamos indecisão, a decisão está tomada. Então, amanhã o que é que queremos? Queremos follow-up, pelo menos até aos 4,99. Claro, isto seria mais um aumento de 3%. É possível? É, ela já fez isso várias vezes, né? Follow-up e depois faz um martelo, estabiliza e continua a subir. Tem feito essa escadinha já desde o início de outubro, meados de outubro. Para já, continua bullish, vamos ver. Eu só tenho pena e estou a achar estranho porque é que EDP Renováveis e Greenvolt não acompanham. BCP, eu ontem apostava as minhas fichas, né? Primeiro que íamos ter um gap down. Tivemos ligeiro, mas tivemos um gap down. Segundo, que ia ser difícil de romper esta zona. Aquilo que eu queria era que ela aliviasse, de certa forma, os indicadores de RSI. Está esticada? Está. Pode continuar esticada? Sim. Eu volto a chamar a atenção que muitas das vezes aquilo que acontece é o facto de estar esticada não quer dizer que não suba. O mais provável é que caia. Mas o ponto de queda por norma é quando estamos aqui nos 78, 80. Normalmente é os 80. Quando estamos na RSI nos 80 as coisas estão bastante esticadas. Por isso, para já, vamos ver se ela fecha a gap. Tem a gap aqui em cima nos 17. O breakout foi bom. Olhem para o volume. Não sei se quando começou a fazer a movimentação às 8 se começou já a mostrar algum volume. Ou seja, tivemos um volume de abertura que normalmente é elevado e depois na hora seguinte simplesmente continuou. Apesar de estar esticada, não é? E por isso é que eu digo, esticado com indicadores, no caso nós usamos o RSI a dizer, ei, não compres mais ou não entres agora. A realidade é que as escadinhas são isto, né? Isto é a definição de escadinha. A escadinha pode-se perpetuar, ou seja, simplesmente continuar até o dia que se fartam de subir e o RSI continuar por aqui, baixar um bocadinho, voltar a subir. É o mesmo que acontece nas quedas, né? Exatamente igual. Portanto, para já, tivemos um breakout no limite daquilo que nós esperamos, porque temos aqui alguma resistência. Próximo da gap é fazer o quê? Vir cá acima, testar o suporte. Nós ficaremos atentos a este dia, porque fazer um breakout destes não é brincadeira. Fechar acima não é brincadeira. E hoje vai fechar acima. No limite, ela pode vir aqui. Isto pode demorar semanas, pode demorar dias, pode ser já amanhã. Mas aí posicionarmos e depois apanhámos o barco para aqui para cima. Quem apanhou o barco aqui andava a roer as unhas, não é? A saber, será que eu entrei bem porque isto veio cá para baixo, etc. Hoje conseguiu acumular um ganho bastante importante, certo? Mas, não se esqueçam, a gestão é esta mesma. Chegou aqui, fez vendas. Quer dizer que se eu tinha, vamos supor, 100 quando entrei aqui, fiz uma venda aqui, ou até mesmo aqui, vamos assumir que se vendeu 25% aqui, 25% aqui ou 50% e agora só temos 25% para aproveitar esta subida. Em todo caso, não se esqueçam, fazer este tipo de exercício é algo que vos é benéfico. Porquê? Porque vejam a quantidade de vezes que falhou, não é? E basicamente se andavam a usar este método, tinham feito já ganhos.
Aqui vão ficar tristes porque, olha, ela acabou por subir mais. Sim, já não tem 100, tem só 25 para aproveitar esta subida, mas a realidade é que quem vende normalmente, né, aqui, também não lhes custa nada tentar entrar aqui. Eu entendo que seja complexo, eu entendo que seja, ok, ela está esticada, ontem tínhamos visto que ela está esticada, está overbought, eu não vou fazer entrada, por isso é que eu digo, agora vamos ficar à espera de uma tentativa de voltar cá para baixo ou entrar na moving average. De resto, deixá-la andar, tal qual como a Galp, né, que andou bastante tempo a subir. Agora, o expectável da subida é esta. Isto é o expectável. Não se esqueçam, expectável. Coincide com o quê? Com as resistências mais importantes que nós temos na visão diária. Portanto, será que vamos lá? Deixem nos comentários. Eu creio que sim, mas como eu costumo dizer, os crentes normalmente são aqueles que morrem primeiro, né? Portanto, para já é isto que está em cima da mesa. BCP completamente bullish. Já a Galp, gap down, voltou à moving average simples. A uma hora deve estar completamente oversold, não? Sim. É deixá-la estabilizar, porque a grande questão é mesmo esta. Está completamente bearish ou simplesmente está a fazer um retracement, um alívio de, basicamente destas subidas que ela tem tido, né? Desde também 17 de outubro, mais coisa menos coisa, 27 de setembro, que ela não faz mais nada se não subir, literalmente. Agora, a zona de bounce, como vocês podem ver, deixem-me só fazer aqui um back. A zona de bounce, por norma, é na moving average a 200. Estamos a furá-la, não quer dizer que feche aqui, por isso visitem este gráfico no final do dia, verifiquem se fechamos abaixo da moving average, porque por norma não fechamos. E para já aquilo que eu vos posso dizer é ficar atentos, porque até mesmo o petróleo, apesar destes trambolhões todos, vai estar para fazer um bounce. Em todo caso, vejam onde é que temos os suportes, né? Isto até ficava melhor aqui, em vez com duas linhas, meter este retângulo assim, mas vejam onde é que nós estamos num suporte. Quem não vendeu, cá em cima, quem não vendeu na abertura, neste momento também não vai vender. Está na expectativa. Vamos ver o que é que vai desenvolver. Para já, a realidade é esta. Se não fecharmos abaixo da moving average simples, não há grande problema. Coincide com a moving average a 200, a exponencial, né? A simples a 20 vale o que vale, mas por norma ela não fecha abaixo. Agora vamos ver. Pivô está muito cá em baixo, ok? Passando à seguinte, a nós continua a fazer um movimento positivo, né? Rompeu, tivemos o tal seguimento. Agora foi um seguimento que basicamente chegou aqui à resistência. Foi quase ao centímetro, né? Como diz o outro. O máximo aqui foi 3,9008, coincide com a nossa linha, mas é uma mera coincidência, como eu já vos disse. As linhas não são precisas, são orientadoras. De resto, é deixá-la ir. Ela deve estar a fazer escadinha há uma hora, por isso é deixá-la ir. De resto, ela está bullish, sim. Não é de agora que ela está bullish, mas estes últimos dias, apesar de não termos tido uma subida muito forte, né? Basicamente a subida forte foi aqui, a realidade é que para já bearish ela também não está. CTTs, estamos na parte superior da linha de tendência. Vamos ver. Esta é aquela que ainda está a fazer bandeira. Vamos ver o que é que dá. Jerónimo Martins está a fechar. E se fechar aqui é bastante positivo. Significa o quê? Significa que provavelmente amanhã viremos fechar a gap. Cuidado com os gap ups, né? Gap ups aqui para esta zona, ela pode continuar a subir, não é isso que está em causa. Mas cuidado, porque a realidade é que o dia hoje foi muito positivo. O volume seguramente vai ser maior do que ontem. Hoje parece que foi um dia de volume mais elevado, né? A BCP tem um volume mais elevado, a EDP nem por isso, mas com o fecho leilão acontecerá. Hoje tem sido um dia de volumes mais elevados. Para já está mais do que bullish, né?
quem quer ou quem queria aproveitar os breakouts, andava a acompanhar aqui assim esta zona, né? Basicamente colocava uma hora e dizia, olha, fiz aqui uma entrada, fui stopado, por assim dizer, tudo bem, fez breakout, entrei outra vez e ela simplesmente continua a subir. Mas de resto, isto tem para aqui, é a bandeira. De resto, vamos ver onde é que isto vai terminar. A realidade é que para já está na zona de resistência, zona de resistência seguinte 21,62, zona de suporte mantemos os 20,38. Por outro lado, o desenho é praticamente o mesmo, esta só fez o breakout antes, mas está praticamente no mesmo ponto, né? Na zona de resistência que é a Sonnai. Temos aqui uma gap, temos alguma rejeição na resistência natural, mas para já, se tínhamos uma doji, hoje decidimos que era para subir. A decisão pode estar tomada, mas não se esqueçam, não é muito incomum fazer doji, fechar na parte de cima ou na parte inferior e depois inverter simplesmente. Ou seja, esta vela, como vocês podem ver, né, que houve aqui pressão de venda, não é o mesmo que esta. E mesmo aqui tivemos pressão de venda no dia a seguir. No entanto, para já está na zona de alívio, o expectável é que faça isto e depois tente então romper. É aquilo que nós esperamos. Agora, aquilo que esperamos, aquilo que vai acontecer, é só acompanhar, porque ela simplesmente pode continuar. Altri, que grande trambolhão para a zona de suporte. Tínhamos um martelo invertido, que era uma indicação de alerta de inversão de tendência. Viemos para a zona de suporte. Não é expectável que rompa esta zona à primeira. Agora a queda foi forte, sem dúvida que foi. Vamos ver se faz um martelo, né? Agora aqui, tal como estas velas. Se fizer um martelo aqui, isto está salvo. Se simplesmente começar a perder pivôs e fechar cá em baixo, o suporte seguinte está nos 4,79. A resistência está-se a acumular aqui na zona dos 5,20. Navigator é praticamente o mesmo desenho, né? A rejeição na Moving Average e voltou para a zona de suporte. O suporte seguinte está nos 3,42, a resistência claramente continua nos 3,54. A Mota-Engil já conseguiu romper finalmente, né? Depois de 2 semanas, mais coisa, menos coisa, andar aqui sem fazer nenhumas. Hoje conseguiu fazer aqui a zona de breakout, mas breakout destas velas. A realidade é esta. Olha que está aqui para o lado esquerdo, não é? Mais uma confusão, ou seja, até aos 1,25, 1,25, 1,26, vamos estar no meio desta longa lenga e não se esqueçam, o nosso canal descendente, apesar de tudo, mantém-se. Não saímos fora, simplesmente só rompemos aqui esta zona, que por si só também já é bastante positivo. Queremos follow-up, mas sabendo que temos resistência de preço, moving average, Bollinger Band, ou seja, está tudo contra que ela suba mais. No entanto, ela pode subir na mesma. Vejam o que aconteceu aqui, né? De resto, é simplesmente deixá-la andar. A REN, pelo contrário, não fez nada disso, mas veio à zona de suporte, né? Fez gap up, veio à zona de suporte e está a tentar fazer um bounce e aguentar-se aqui. Portanto, bullish acima dos 2,58, aproveitar o movimento até aos 2,62, potencialmente até aos 2,64. Olhando para Estados Unidos, eu estou curioso porque eu nem sequer tinha olhado. As asiáticas têm estado a subir bastante. Elas são extremamente voláteis. Eu confesso, eu tenho, como vocês sabem, falei ontem, olhar para a Rivian. Eu não fiz entrada nenhuma na Rivian. Principalmente agora que estou à espera dos minutos. Eu hoje voltei a olhar para ela na abertura, foi a única que eu olhei. Ela chegou a estar a 3% negativa. A grande questão é, as coisas estão tão voláteis. A XPEV, só para vocês terem uma ideia, vamos ter aqui 5 minutos só para vocês verem. A XPEV fez um gap up aqui, 10,57, veio cá abaixo, até o suporte da Bollinger Band, né, até o extremo, fez martelo e uma pessoa diz assim, olha, é de aproveitar. Será? Porque olhamos para a abertura da Tesla e dizemos, era de aproveitar. Pois é, mas a Tesla voltou cá abaixo. Não fez um novo mínimo? Não.
Mas a Tesla voltou cá abaixo. Olhamos para a Lucid, por exemplo, e dizemos assim: esta foi a abertura da Lucid. Era de entrar, certo? Ou seja, eu só estava a olhar para a XPEV como referência. Depois olho para a Rivian e digo: o que é isto? Não é? A Rivian caiu tal qual como todas as outras, subiu tal qual como todas as outras, mas a resistência está aqui. O ponto que eu queria vê-la romper e fechar, não se esqueçam, 5 minutos é a time frame que eu tenho, era fechar aqui em cima. Fechar aqui em cima e depois potencialmente fazer esta bela aqui, voltar, testar suporte e depois então pensar numa entrada. O que é que ela fez? Sobe, desce, sobe. Continuamos na zona de resistência, continuamos sem nada. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que, ok, a Rivian, apesar de tudo, eu continuo debaixo do olho, mas o target continua a ser aqui. Eu podia tentar aproveitar uma subida até aqui acima, né? Mas só depois de romper os 17,60. Se isto fechasse agora assim. Olhamos para a NIO. Ela chegou a estar nos 10. Eu depois olhei para ela e fiquei assim, era de entrar, está com gap up, eu sei, mas o Hang Seng ficou bastante positivo, só que o Hang Seng, que é algo que eu não costumo mostrar, está esticado. Se começar aqui na China, isto quer dizer que depois o que acontece? Acontece que NIOs, Li Autos, Babas e afins fazem um gap down na abertura, eles podem subir, né? Pois a abertura do mercado americano é de forma isolada, mas a grande questão é, está esticada, fez um breakout, mas está esticada, não sei o que é que aí vem e fiquei com receio. A realidade é essa, mas a NIO foi a segunda que eu olhei. A NIO basicamente, se vocês forem a ver aqui assim a uma hora, basicamente ela não me deu sinal de entrada, mas basicamente abriu aqui na zona de resistência, não é? Deixou um bocadinho, manteve-se aqui nesta zona de suporte e depois simplesmente começou a romper. E era aqui a entrada. A entrada seria aqui nos 10,26 para aproveitar pelo menos o fecho. Não quis fazê-lo, confesso, porque vocês podem ver por aqui. Este seria o risco, este seria o ganho, é 1 para 1, não estou para aí virado. Principalmente porque teria que fazer a entrada e teria que depois logo de imediato fazer a saída. Basicamente isto deve fechar a gap hoje ou amanhã. Mas estão a tentar ficar bullish. Olhem para a NIO. Vocês acham que a NIO está bullish? Não. Elas simplesmente são assim, voláteis. A XPEV está. A XPEV está a tentar ficar bullish. Literalmente. Talvez seja a minha alternativa à Rivian. Porque a Rivian, não. A Rivian não. Eu olho para a Tesla está a estabilizar depois daqueles trambolhões todos. É um facto. A Lucid está a tentar estabilizar depois daqueles trambolhões. A Rivian fez o novo mínimo e está nesta parte inferior. Porquê? Eu não sei. Eu acho que em termos de indústria, pelo que eu tenho lido, não há nada na Rivian que justifique continuarem a puxar para baixo. Agora, olhando para isto, RSI, vocês veem, sempre que esteve oversold, houve um bounce. Portanto, este é um motivo pelo qual eu ainda não entrei, mas pelo qual eu estou desejoso de fazer uma entrada. Como é óbvio, uma coisa é estar oversold aqui, outra coisa é estar aqui em baixo. E vejam, ela nunca esteve tão oversold. 19, ela nunca esteve. E está a criar uma divergência. O que é isso da divergência? Preço a diminuir, vamos meter aqui em linha, preço a diminuir, né? Temos mínimos, e RSI a subir. Ou seja, estas divergências, por norma, rompem para cima. Fiquem atentos. Apliquem estes conceitos nas vossas cotadas, mas fiquem atentos. É aquela que eu tenho baixo de olho, confesso. Vamos ver hoje como é que as minutas da FOMC, que indicações é que dão. Agora, mesmo da zona onde ela está, né, o máximo 2 foi 17,57, até aqui são 8%. E é essa a primeira jogada que estaria em linha para ser feita. Vocês podem ver a uma hora ela tentada estabilizar, o mínimo foi feito naquela primeira hora, ela tem estado a estabilizar. Eu até devia meter, que alertas é que eu tenho? Acho que ainda tenho aquele do Facebook. Vamos tirar este alerta. Yes. E vamos colocar aqui um alerta.
porque começa a ser importante, né? Como é óbvio, não aproveitaria aquela percentagem louca, mas fazendo uma entrada nesta zona até aqui continuam a ser 7%. 7% é dinheiro. Tão simples quanto isso. 7% é dinheiro, não é? Para já é aquela que eu tenho debaixo do olho e eu vou manter isto aqui assim. Olhando para as restantes, como eu estava a dizer, Microsoft 5% ainda não fechou a Gap. Eu acredito que vai fechar a Gap. A Apple esteve negativa. Como é que ela está agora? Creio que está positiva, né? Ela o dia todo ter positiva. É a ideia que eu tenho. O dia todo ela ter positiva. Veio basicamente fechar o Gap da abertura. E está a fazer uma inside bar, nem bullish nem bearish. A Google, praticamente a mesma história. Veio cá para baixo, teve um gap up, e simplesmente fechou a gap que tinha do dia anterior. Para já não nos está a dar aquela informação interessante, né, de fazer entradas, mas olhando mesmo para a Amazon, também só veio fechar a gap, um fecho aqui acima, as coisas continuam bullish, por isso é que eu digo, FOMC, as atas, elas podem ser o catalyst, né, aquele ponto de viragem. Aguardem pelos 87, 88 e depois comecem a pensar em fazer entradas para apanhar pelo menos aquele movimento de bounce, né? Vejam, bounce, todos estes bounces valem dinheiro. Um bounce até aos 96 são basicamente $10 por ação, é pouco mais de 10%. 10%. Não é entrar aqui, é entrar aqui assim acima, né? São 10%. E é isso que eu digo. Há ações que mexem mais depressa do que outras, sem dúvida, mas é uma boa alternativa para quem não quer estar exposto à volatilidade daquelas small caps, digamos assim. A Enphase também fez um novo mínimo, mas está a estabilizar na zona de suporte. Olhando, por exemplo, para a Tilray, não se esqueçam, já tem aqui, ou seja, aqui diz que é sexta-feira. Não, está ali a dizer. Apesar daqui estar a dizer que é sexta-feira, não é, porque eu estava um bocadinho ao lado. Segunda-feira, apresentação de resultados, está no ponto de fazer breakout. Ela pode romper antes da apresentação dos resultados, como pode romper a seguir. A realidade é essa, mas para já é outra que quando mexe, mexe, não é? E atenção, fazer entradas antes da apresentação dos resultados é uma lotaria completa. Completa, não há discussão aí. É completa. Mas se virem que antes está a começar a romper esta zona, principalmente dos 3, acreditem que até os 3,60, né? É onde está a resistência, é até onde ela pode ir. Se chegar aqui, façam vendas, apresentação de resultados, façam vendas, não fiquem para a lotaria, não vale a pena. E de resto deixar andar. Olha, a Farfetch a subir quase 10% também. E vocês têm acompanhado os vídeos dos últimos dias, vocês têm visto, a maior parte delas está assim. Não é a primeira vez que isto acontece. A maior parte delas está assim. Significa o quê? Poderemos ter breakouts. E esses breakouts normalmente vão até à resistência seguinte. Por exemplo, aqui nesta são quase 30%, muito provavelmente. 46%. Muitas delas já está assim. Eu, por acaso, esqueci-me de mostrar a Firms. Não, estas aqui está mais complexo. Mas o desenho acaba por ser praticamente o mesmo, mas está muito mais complexo. Está cá em baixo. Upstart. Talvez a Sophie seja aquela que está mais fácil de ler. Esta também não. Sophie? É a Sophie. Vocês estão a ver. O dia que a Sophie começar a romper aqui os 4,90, ela vem aqui para cima, porque ela tem estado a segurar enquanto as congêneres, né, têm nada a cair. Mesmo a AMD, olham para a AMD, está numa zona de suporte, tem aqui esta gap toda para preencher, a gap visual do gráfico já está preenchida, mas pelo menos na visão diária, né, a 1 hora não está. Vou lá colocar a 1 hora para vocês verem, a 1 hora não está, né, começa aqui, mas esquecendo a história das gaps, a grande questão é ela tem estado a estabilizar. Se ela começar a romper, fiquem atentos. Para já a sequência é esta: máximo, máximo mais baixo, mínimo, mínimo mais baixo. Estamos à espera que isto seja um novo mínimo mais elevado que o anterior, mas para isso precisamos de romper este máximo, potencialmente fechar esta gap que está aqui em cima.
Mas vamos ter depois aqui a resistência nos 69. A Nvidia é praticamente a mesma história com uma diferença. A resistência está muito mais acima. Portanto, fiquem atentos a uma e a outra. Façam as apostas que acharem mais interessantes, mas olhem para os gráficos. Olhando, e para finalizar, a Petrobras hoje está positiva? Voltou a ficar negativa e agora está, porque o petróleo está a fazer algum bounce. É que são a mesma coisa, gap down está a subir, Oxy, gap down está a subir, vamos comparar com o petróleo para ver se isto bate certo. Oil não está a bater certo. Seja o que for, a grande questão é mesmo esta: olhem para as cotadas, vejam os setores, usem os Estados Unidos como benchmark, por assim dizer, se vocês gostam da banca, visto que já vimos aqui as petrolíferas, se vocês gostam de banca, olhem para o Bank of America, olhem para o BCP e dizem assim, olha, BCP e Bank of America estão a fazer o mesmo movimento. O Bank of America, muito mais calmo, né? Mas estão a fazer o mesmo movimento. Ou seja, estão a fazer um breakout de uma zona importante. Ontem falhou, hoje fez gap up e não tem estado a falhar. Como é óbvio, pode vir aí as minutas da FOMC para baixo. Está esticada, principalmente na visão horária. É um facto. Mas a realidade é esta. Quantas vezes é que ela fica esticada na visão horária, né? Depois faz esta lateralização e depois arranca novamente. Para já, estamos numa zona de resistência, está bullish. O Wells Fargo é a mesma história. E pronto, é isto. Espero que o vídeo vos tenha ajudado. Não se esqueçam, deixem o vosso comentário, partilhem as vossas experiências. Caso queiram que se analise outras cotadas, deixem também nos comentários. E no futuro, os vídeos vão ser muito mais curtos, porque a realidade é esta. Nós temos os níveis. Isto é um nível de resistência, por exemplo, para o Wells Fargo. Se romper, fantástico. Começamos a olhar aqui para os 44 e se romper e chegar aos 44, eu não preciso que vocês não precisam que vos digam que ok, agora é uma zona de resistência, mas pode continuar a subir. Por isso eu vou começar a encurtar. Hoje foi a segunda vez, pelo menos a terceira vez na semana que o vídeo foi mais longo, porque as coisas não têm estado fáceis, continuam a estar difíceis, muito voláteis, mas a realidade é esta: começamos a ter desenhos cada vez mais idênticos e fáceis de ler. Bons negócios a todos e até amanhã.